Ela voltou a seguir o cara que dava em cima dela. Eu estou namorando há cerca de 1 ano e queria tirar uma dúvida. Há aproximadamente 1 mês e meio, minha namorada me falou sobre um cara que estava curtindo todos os posts e stories dela sempre que ela postava algo. Eu disse a ela que, se isso a incomodasse, bastava bloquear o cara. E foi exatamente o que ela fez. Deu unfollow nele, tirou-o da lista de seguidores e o bloqueou, tudo na minha presença. Ela mencionou que esse cara era um pouco chato, tentando chamar sua atenção com essas curtidas. Tudo bem, ela parou de segui-lo e a vida continuou. Porém, nos últimos aproximadamente 2 meses, ela tem estado um pouco mais distante, demorando para responder mensagens, embora continue postando coisas no Instagram. Atividades que costumávamos fazer juntos foram diminuindo. Mesmo assim, dá para perceber. O que me incomodou foi o seguinte: hoje de manhã, enquanto estava no Instagram, apareceu a sugestão de pessoas para seguir, e lá estava esse mesmo cara. Apareceu para mim porque ela o segue. Isso me deixou um pouco preocupado, porque o perfil dele é privado, o que significa que ela teve que enviar um pedido de seguimento e ele aceitou, e ela também aceitou o pedido dele, apesar de ter bloqueado ele anteriormente, dizendo que não queria ele por lá. Eu tenho o hábito de minimizar minhas preocupações às vezes, porque parece exagero. Desta vez, eu gostaria de obter opiniões. Estou exagerando? Eu, 25 anos, e ela, 25 anos. Bem, o texto ficou longo. Atualização. Primeiramente, agradeço a todos que sugeriram que eu primeiro procurasse entender o que aconteceu. Para aqueles que sugeriram terminar, peço desculpas, mas optei por ouvir a explicação dela. Espero que eu esteja certo e vocês errados, mas se for o contrário, voltarei para que vocês possam dizer eu avisei. Um contexto que talvez eu tenha deixado passar por estar chocado na hora: minha namorada é bem tímida e raramente faz amigos por causa disso. Ela me contou que, cerca de 2 meses atrás, conversou com a psiquiatra sobre o assunto e ela recomendou um remédio que diminuiria os excessos de sentimentos que ela tinha, tornando a comunicação mais fácil, mas também afetaria outras coisas, o que ocorreu comigo. Para ela, estava tudo normal porque o nível de dependência emocional, entre aspas, porque não é isso, mas minha limitação me impede de encontrar uma palavra melhor, estava normal também. Portanto, ela meio que não notou esse afastamento, pediu desculpas por isso e não mencionou o remédio porque ainda estava no período de adaptação. Sobre o cara, devido ao remédio ter facilitado o contato com pessoas, ela começou a conversar com as pessoas que frequentavam a sala de trabalho. Ela trabalha no RH da empresa. Em uma dessas ocasiões, um grupo de precisou ir até lá para discutir algo, e ela conversou com eles, encontrando-os também no almoço. Segundo ela, a galera começou a trocar contatos no Instagram, e esse cara estava no meio. Ela se sentiu constrangida em recusar no meio do grupo. Isso aconteceu ontem, e ela não desfez o follow imediatamente. Segundo ela, não percebeu na hora que estava errado, fez na inocência. Eu sei que parece meio bobo, mas no contexto geral, preferi arriscar. Ela pediu desculpas, bloqueou o cara e me ofereceu a senha do Instagram, mas eu recusei. Disse que ela deveria voltar a conversar com a psiquiatra para entender por que tudo isso está acontecendo com ela. Paz, deseje-me sorte, e espero que as coisas não deem errado apenas para que vocês possam dizer eu avisei. Sou babaca por tratar meu noivo dessa forma? Eu, M19, estou em um relacionamento de 2 anos e 4 meses com o @H21, e temos um bebê de 1 ano. Contextualizando, sempre desde o primeiro dia que conversou comigo, foi muito carinhoso, atencioso, fazia questão de me agradar e não escondia o quanto me amava. E eu recebi aquilo de braços abertos, nunca tinha recebido um tratamento assim, e eu tentava retribuir sempre na mesma moeda. Para mim, desde o início, a relação sempre foi muito boa. Não sei exatamente quando as coisas começaram a desandar. Com 6 meses de namoro, engravidei. Durante a gravidez vim morar com o e sua família, da qual temos uma boa relação na maioria das vezes. Foi complicado aceitar a gravidez no começo, eu tinha meus planos e ele os dele.
mas como não nos protegíamos, a gravidez era certa kkkk. Segundo ele, o início da relação também era muito bom. Pouco antes de engravidar, eu estava na reta final do ensino médio, logo viria minha viagem de formatura. Eu ainda não morava com o @ e me lembro de termos algumas discussões envolvendo ciúmes e confiança, já que eu ficaria 8 dias em outro estado e pouco tempo depois estaria 3 dias em uma chácara com alguns amigos. Durante a viagem de formatura mesmo, me lembro de ter discutido alguma coisa pelo celular com ele. E durante a outra viagem de 3 dias brigamos porque eu usei álcool e maconha quando suspeitávamos da possível gravidez. Enfim, o @ recentemente disse que eu não tinha vontade de iniciar nada sexual com ele, que sempre era ele que tinha que iniciar alguma coisa. Se não sabia que eu não iria, isso desde o início da relação. Ele diz que acreditava que no começo se tratava de timidez, etc., e com o passar dos meses, ele concluiu que era desinteresse. Eu reconheci que eu quase nunca iniciava nada. Hoje em dia tento mudar essa visão dele, até porque com isso, ele acreditava que eu não tinha interesse nele, não gostava dele, não o admirava, não tinha tesão. Consequentemente, isso provavelmente deu início à desconfiança dele. O @ também alegou recentemente que eu não o vejo, não me importo com o que ele fala, faz ou sente. Eu reconheci que eu quase não guardo na cabeça algumas coisas que ele fala, dificilmente considero os sentimentos dele antes dos meus e mal consigo retribuir o que ele faz por mim de uma forma que ele se sinta satisfeito. Por exemplo, se ele me faz uma massagem e eu faço uma massagem nele de volta, ele entende que só estou fazendo isso na obrigação de quitar a dívida. Ele também diz que já não acredita que qualquer coisa que eu faça seja genuína, e sim para eu ficar bem comigo mesma. Esses dias, numa conversa sobre algo que ele fez e eu não gostei, acabei usando um tom meio agressivo e ele questionou por que disso, já que na visão dele ele não merecia. Ele chegou a perguntar a mim se ele merecia aquilo ou não, e eu respondi que não sabia. Na minha visão, meu tom foi essencial para dar ênfase no problema que o que ele fez poderia causar. Bom, ele diz que jamais precisou usar esse tipo de tom comigo. Conclusão, ele acha que eu não o respeito e não o amo. Principalmente depois de eu ter sido sincera e dizer que dificilmente o vejo como superior ou igual a mim, e sim inferior. Tenho mania de sorrir, rir nas nossas discussões e ele acha que é porque eu gosto desse tipo de situação. De uns meses para cá, ele tem sido um pouco distante em comparação ao que ele era no começo da relação. Ele diz que está cansado de se dedicar tanto e ser tratado assim. Fui sincero com ele e disse que eu sou muito mimada dentro desse relacionamento, desde sempre. E eu peguei gosto pela coisa. Desde o começo eu não precisava me dedicar tanto para receber um copo transbordando de atenção, afeto e amor vindo do @. Por muito tempo eu nem conseguia perceber essa diferença de esforços na relação, e confesso que agora que essa questão surgiu me sinto perdido. Se me dedico, ele não acredita ser genuíno e sim obrigação. Se não me dedico, não estou querendo trabalhar pela gente. É engraçado que apesar de nossas discussões, o @ nunca deixou de cuidar de mim e fazer coisas para me agradar, e aí que eu fico confuso. Várias vezes que discutimos e ele seguiu cuidando de mim, eu dei a entender que estávamos bem, quando não estávamos. Ele diz que não gosta quando eu aparento seguir normalmente como se não houvesse um problema, e por vezes é só confusão minha. Hoje estamos na seguinte situação. Ainda moramos juntos, conversamos sobre coisas aleatórias, cuidamos do nosso filho, ele dorme em um colchão na sala e eu na cama. Não nos beijamos, e se acontece é no rosto. Ele já não se troca comigo olhando, ele evita me olhar me trocando e é isso. Ainda não decidimos o que fazer com a relação. O que é bom deixar claro é que nem ele e nem eu queremos sair dela. Ele por ter fortes sentimentos e eu por amá-lo e estar com ele e querer mudar isso que estamos passando e continuar vivendo com ele, realmente é ótimo ter ele como parceiro. Quero mesmo deixar de magoá-lo tanto assim, quero conseguir melhorar e ver resultados disso na nossa relação. Quero que meu filho tenha um pai presente. Quero iniciar minha terapia e entender mais sobre mim. Já deixei claro que para mim, a relação não acaba, independente do quanto demore, eu quero consertar tudo e construir uma vida sólida e conquistar coisas com ele. Enfim, eu sou a babaca? Complemento, é bom ressaltar que somos pais de um bebê. Temos nossa relação marido-mulher, mas também somos pais. E depois que eu tive nosso bebê até hoje, sinto que me dedico mais ao bebê e casa do que meu noivo.
Já comentei com ele que sinto essa falta e que minha energia toda vai nisso. Por exemplo, eu quem dá 99% das refeições para o bebê, 99% das trocas de fralda e roupa, 100% dos banhos sou eu quem dá. 100% das vezes sou eu quem faz a bolsa do bebê para a creche, 99% passo e organizo a comoda de roupas do bebê, 90% dou a geral na casa, e eu trabalho híbrido e faço faculdade EAD. Durante a noite, que é quando eu faço boa parte do que citei acima, dependendo da hora que meu noivo chega do trabalho, ele quer um tempo para a gente. Mas eu estou ocupada com essas coisas, preciso estudar e, dando 23 horas por 0 hora, eu preciso dormir. Todos os dias, meu bebê acorda entre 5 horas por 6 horas, e eu quem leva à creche 4x na semana. Eu cheguei a comentar com meu noivo que se a parceria fosse maior em relação ao bebê e casa, teríamos mais tempo juntos, pois as coisas se concluiriam mais rápido, certo? OBS. É meu primeiro post, desculpem se pareci confuso. Qualquer erro me apontem, grato. Sou uma má namorada? Meu namorado, estamos juntos há quase 3 meses, já perdeu a virgindade dele. Eu estou bem com isso, aliás, quem sou eu para julgar, não é mesmo? Enfim, ele não aceita muito bem a minha decisão de não querer fazer sexo ou ter qualquer tipo de relação sexual. Eu não sinto atração sexual, simplesmente. Mas ele sempre me faz sentir mal por isso, sempre dizendo coisas do tipo, você não se sente atraída por mim? Ou, não é normal você não sentir atração assim, e coisas desse tipo. Outra coisa é que sempre parece que ele está competindo para ver quem tem mais traumas. Quando eu falo sobre meu pai, sobre meu complexo de Édipo e assim por diante, que ele é o primeiro rapaz perto da minha idade com quem me relaciono e que sinto falta de uma figura paterna, ele tem que falar sobre como o pai dele era horrível e isso e aquilo, e que agora ele é maneiro. Ou quando ele me pergunta sobre algum ex meu, eu conto sobre e ele já começa com minha ex fez coisas muito piores, tipo, e começa a contar. Sério? E outra coisa, eu fui abusada por um ex meu e tenho muitos traumas com isso. Não consegui falar para ninguém em voz alta até hoje, porque caio em lágrimas lembrando do ocorrido. E quando eu digo que me incomoda falar sobre esse assunto e que não consigo falar, ele diz que eu não o amo, que não confio nele e assim por diante. No final, acabo me sentindo uma boba. Bônus. Minhas notas caíram, então decidi ficar um tempo sem meu celular para me concentrar nos estudos, né? Então fui contar minha decisão para ele e tal. Ele ficou com raiva, achando que eu estava sendo egoísta e que não estava levando o relacionamento tão a sério quanto ele. Bônus 2. Durante um período de provas, eu estava muito cansada e mal pegava no meu celular, dormia muito e acabava demorando para responder. Mesmo assim, me desculpava e explicava minha situação. No entanto, o querido foi lá e resolveu contar para minha mãe que eu não estava dando a mesma importância que ele dava para o relacionamento e que eu era muito imprudente. Descobri um grande medo da minha namorada. Daqui a alguns dias, eu e minha namorada vamos completar 6 meses de namoro. Por mais que seja pouco tempo, nunca brigamos de verdade, e sempre que algo na relação incomoda algum de nós, resolvemos através do diálogo. Sempre contamos tudo um para o outro, desde nossos sonhos e objetivos até nossos medos e inseguranças. Porém, recentemente, vi algo que não sai da minha cabeça. Na semana passada, especificamente num sábado à noite, fui à casa da minha namorada para assistir a um filme com ela, algo que fazemos com frequência, visto que ela ama filmes e séries. Saí do trabalho e recebi uma mensagem dela me avisando para ir à casa dela. Fui normalmente, até que no meio do caminho começou a chover. É importante destacar que era chuva com trovoadas. Minha sorte é que eu estava de moto e tinha uma capa de chuva. Depois de alguns minutos, cheguei à casa dela. Abri a porta, e como a porta da casa dela dá entrada na sala, imaginei que ela estivesse lá. No entanto, quando entrei, não a vi. Procurei pela cozinha e pelo banheiro enquanto chamava o nome dela, mas ninguém respondia. Quando entrei no quarto, vi-a deitada na cama completamente debaixo da coberta. Fiquei um pouco preocupado e caminhei até ela. Quando tirei a coberta, me deparei com uma cena de partir o coração. Ela estava deitada em posição fetal, tremendo incontrolavelmente, com os olhos e o rosto cheios de lágrimas.
Obviamente, fiquei muito preocupado e sentei ao lado dela. Abracei-a e perguntei o que tinha acontecido. Ela olhou para mim e disse com uma voz trêmula e falhada que tinha medo de trovão. Depois disso, passei umas 2 horas abraçando-a na cama até as trovoadas pararem. Depois que ela se acalmou, perguntei a ela por que nunca me contou sobre esse medo dela. Ela disse que tinha medo de que eu achasse que ela era infantil ou algo assim. Meu namorado não sabe que sou famosa. Sou influencer e alguns meses atrás fui para o interior de Santa Catarina acompanhar meu pai em um evento de empreendedores. Como os hotéis estavam todos lotados, nos hospedamos na cidade ao lado, que deve ter uns 80 mil habitantes. Nesse hotel, conheci meu namorado, H28, que chamou minha atenção por ser extremamente gentil e prestativo. Conversamos um pouco no hotel, mas nada demais, porém ele me passou o WhatsApp e eu o chamei. Conversa vai, conversa vem, eu fui me apaixonando, mas não disse com o que eu trabalhava. Quando nos conhecemos, falei que trabalhava com publicidade e fui alimentando essa fique. Até por ser algo próximo do meu emprego real, obviamente ele pediu meu Instagram e eu passei uma conta privada, com pouquíssimas fotos bobinhas, onde sigo apenas pessoas mais próximas e o PV dos meus amigos. A sensação que eu tinha com isso era muito boa. Eu brincava com meus amigos que era como se eu fosse a Hannah Montana e, de certa forma, era uma válvula de escape para minha vida cotidiana. Do nada eu era uma pessoa low profile conversando com um cara do interior, e isso parecia maravilhoso. Por conta disso, fui alimentando cada vez mais minha omissão e a transformei em mentira. Menti meu nome, bancava a classe média e etc. Eu fui entrando tanto nesse personagem low profile que ele começou a enaltecer muito isso. Anteriormente, ele teve relacionamento com uma garota muito superficial, que só queria se aparecer e o trocou pelo filho de um cara rico lá da cidade. Então ele elogia muito que posto pouca foto, que mesmo entendendo de Instagram eu não tenho perfil de me aparecer e coisas desse tipo. Além disso, ele teve péssimas experiências com web namoro no passado, em que ele ia conhecer as meninas ao vivo e elas não eram nada do que ele pensava. Uma até traiu ele. Ficamos um tempo conversando só pela internet e depois de um mês mais ou menos eu fui visitá-lo novamente. Ficamos só nós dois e aproveitamos muito. Eu acabei me apaixonando ainda mais por ele, mas logo em seguida voltei para São Paulo. Depois disso nos vimos mais 2 vezes quando ele decidiu me apresentar à família. Fizeram um jantarzão para me receber. A família dele é daquelas bem de colono, sabe? E todo mundo me amou, até que na hora da sobremesa ele decidiu me pedir em namoro. Obviamente eu aceitei, estavam todos na expectativa e eu realmente estava gostando muito dele, mas desde então me sinto um pouco atordoada e tive até alguns pesadelos com isso. Para piorar, ele decidiu que precisa vir para São Paulo conhecer minha família também. Eles já conversaram por videochamada e fui sincera com meus pais, que respeitaram minha decisão, e apesar de frisar que era importante eu contar a verdade, falaram que eu deveria fazer isso no meu tempo. Ele comprou as passagens para daqui a algumas semanas e bem, eu vou ter um evento super importante nesse dia, mas não soube como dizer. Por um lado penso que hora ou outra ele vai precisar saber da verdade, então é melhor eu contar, só não sei como. Estou pensando se devo falar por mensagem ou esperar ele chegar. Acho que seria um choque muito grande se ele, do nada, visse que moro na casa que eu moro e que minha vida não é como ele imaginava. Por outro lado, penso que inseri-lo nesse contexto pode fazer com que ele me entenda melhor. Também penso que isso não é algo bacana de se falar por mensagem, mas por outro lado é chato fazer ele ir para outro estado e contar que eu sou uma mentira. Por um lado fico com medo dele querer terminar e acho que seria mais fácil evitar isso com ele aqui, por outro lado penso que é sacanagem fazer ele vir e ter que terminar longe de casa. Também penso no risco de alguém descobrir quem eu sou e o pior acontecer, ele descobrir que eu menti por terceiros. Não sei se simplesmente mando minha conta real do Instagram ou se devo simplesmente ir na cidade dele falar a verdade. Não sei o que faço, não tenho ideia e todo meu namoro foi construído em cima de uma espécie de falsidade ideológica. Eu realmente não faço ideia do que é menos pior e só consigo pensar que quebrei a confiança dele e que ele vai ficar muito chateado.